Fala galera, tudo tranquilo? Distinto na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer aquela reviewzada do capítulo 72 de Tower of God, que ficou muito bom, e explicar umas partes que chamaram bastante a minha atenção e que revelam muitas coisas sobre a obra. O capítulo começa com a luta do último episódio, com o Haratia dizendo que o Hansung era um gênio que dificilmente visto mesmo nas 10 famílias, mas pelo que parece os rumores eram falsos. Mas ali, quando ele tá caindo, aquele olharzinho que ele faz, ó, me fez teorizar a semana inteira, e aquele olhar me encheu de hype por essa batalha, porque eu sabia que era o olhar de quem ia virar a mesa. Mas não começa direto na luta e começa a contar a história por trás do Haratia, onde ele originalmente não pertencia à tribo dos gatos e nem à família Lopobia. Na verdade, ele era um hunker da tribo reclusa chamada Lahuzu. Os Lahuzu tinham símbolos que se assemelham a linhas coloridas gravados em seu rosto, e por causa disso muitas pessoas viviam com muito medo deles, mas também tinham os colecionadores que caçavam ele por causa das mesmas marcas. Por causa disso, eles se escondiam em lugares isolados para poderem focar em se proteger e ficarem mais fortes escalando a torre, mas um dia a tribo dos gatos descobriu e invadiu sua aldeia isolada sob o comando de Azratia, mostrando que Azratia já vinha fazendo esses ataques a outras raças há muito tempo, e como eles obviamente eram superiores em questões militares, os Lahuzu foram em sua maioria assassinados e presos, sem nem poder se defender direito. Mas Haratia era um hunker e não iria se dar assim, então ele continuou lutando e lutando o máximo que pôde. Obviamente ele não iria conseguir lidar com todos sozinhos, até porque Azratia é em outro nível, mas ele continuou lutando para proteger sua tribo. E foi quando Azratia, que estava assistindo a luta, se aproximou e fez uma oferta para o garoto. Se Haratia entrasse na tribo dos gatos, ele pararia com a batalha e deixaria os sobreviventes fugirem. Claro que Haratia recusou, mas ao olhar para trás e ver o que sobrou de seu povo com medo, ele não podia abandonar eles. Ele acabou se juntando a Azratia e recebeu o poder dos felinos, sendo convertido em um membro da tribo dos gatos. Com seu talento e poder, ele obteve grandes resultados. Ele sempre ganhava, não importa onde ele ia. No meio dessas batalhas, ele se sentia culpado por atacar outras raças que estavam na mesma situação que a sua, mas ele se lembrava de que ele tinha algo que ele precisava proteger e ele tinha uma razão para lutar. Sempre que ganhava suas lutas, seu status aumentava, fazendo assim ele obter cada vez mais dinheiro que qualquer outra pessoa na torre sonharia em ganhar. Mas essa fortuna ele não usou para si mesmo, e sim para reconstruir a sua vila do seu povo para que os sobreviventes tivessem onde viver. E ao fazer isso, os Lahuzu conseguiram sim viver uma vida próspera e segura na sua nova vila. E sempre que precisavam de algo, eles pediriam para Haratia. Eles começaram pedindo pouco, mas já que ele atendia a todos os pedidos, eles começaram a cada vez mais e mais pedir mais. Eventualmente, os Lahuzu mudaram de um povo que trabalhava duro e perseverava para uma raça orgulhosa que só pensava em diversão. Com o tempo, para satisfazer seus pedidos de seus parentes, Haratia passou tanto tempo nos campos de batalha com suas tropas que ele se parecia cada vez mais com os homens gatos. E quando ele percebeu isso, não havia mais volta. Ele já havia passado por sua transformação completa e ele começou a viver como um gato. E eventualmente ele começou a se distanciar dos Lahuzu, e a tribo agora era gananciosa e não conseguiria viver sem ele. Eles decidiram ir até Azratia e dizer que ele sempre ajudou os Lahuzu e que ele deveria ser cortado, e sim eles integrados à tribo dos gatos. E Azratia então mata o representante dos Lahuzu e dá duas opções a Haratia: sua vida ou sua tribo. Haratia então fingiu massacrar toda a sua tribo para poder fugir com eles, mas não deu certo. Os Lahuzu sempre queriam mais e mais, eles não suportavam ver alguém com mais que eles, e chegou o momento que Haratia sabia que, enquanto ficasse entre as duas tribos, ele nunca teria um lugar para onde voltar. Ele então aniquila toda a sua tribo, e a única coisa que sobrou da tribo Lahuzu na torre foi a marca em seu rosto. Por aqui, no capítulo, troca pra luta, depois pro Ban e volta pra ele. Eu vou continuar a história dele só pra terminar ela e depois eu vou pra luta e comento tudo sobre ela. Em seu leito de morte, ele começa a ver sua tribo ainda pedindo tudo que ele tem, só não querendo a marca em seu rosto, pois ela eles já tinham. Mas na verdade, eles não foram sempre corruptos e gananciosos assim. Na verdade, eles pediram que ele não lutasse mais, que ele descansasse, que ele não precisava continuar na tribo dos gatos por eles. Mas ele quis continuar lutando para tornar os Lahuzu mais fortes e ricos. Ele queria dar tudo que tinha à sua vila, porque no final
foi ele quem corrompeu a sua própria tribo, dando tudo o que eles queriam, tudo porque ele os amava muito. E eu acho muito legal essa história. Eu não sei se foi de propósito, mas eu senti um paralelo entre a história do Haratia e da Kaiser da estação Name Hunt da segunda temporada. Claro, os finais são diferentes, mas voltando. A Kaiser sofreu pela sua família, que foi sempre corrupta. A família dela nunca realmente tratou ela daquele jeito porque ela amava eles, e sim porque ela seria aquela que daria poder à sua família e grandes riquezas. Então ela sofreu por muito tempo, mesmo depois de sair da sua família e ser exilada. E ela continuou na estação Name Hunt, querendo o perdão dele, se sentindo culpada por isso. Mas Haratia, ele pensou o contrário. Ele pensou no que era melhor para ele, e pensando que ele corrompeu a sua tribo por os amar demais, infelizmente. Mas eles se tornaram outra coisa e eles foram corrompidos. E aquilo não fazia mais bem pra ele. Se ele continuasse daquele jeito, ele mesmo acabaria morrendo eventualmente. Ele pensou no que era melhor pra ele, que era impossível continuar isso, e cortou a sua ligação, matando eles. E eu achei muito doido esse paralelo. O Seal realmente sabe fazer muito bem a profundidade dos antagonistas da obra, e é muito maravilhoso isso, cara. Eu não tenho nem palavras pra dizer como que o Seal consegue fazer a complexidade dos personagens serem tão parecidas e tão diferentes ao mesmo tempo, e isso é muito doido. Eu gostei muito. E agora vamos para a luta tão esperada entre o Haratia e o Hansung. O Hansung, no tempo que ele estava caindo, na verdade ele não estava só caindo. Aquele olhinho ali dele, a gente sabia que tinha coisa por trás disso. Ele estava juntando o ácido que estava na sala logo acima do Haratia, e aquele ácido é forte bastante para ferir até um High Ranker. O Hansung percebeu o segredo por trás da transformação de Haratia, que em troca de ficar pequeno e rápido, ele sacrificava sua força e resistência. Que Hansung não conseguia atacar ele, mas não por ser muito rápido, e sim porque o tamanho diminuiu ao se transformar. E ele prova seu ponto de vista quando ele é atacado, pois um ataque direto de um High Ranker assim com certeza teria matado ele na hora, mas não, ele estava vivo. Então ele começa a juntar todo o ácido da sala inteira em um único ponto com a sua técnica de Shinzo chamada Buraco Negro, que suga tudo em sua volta. Ela pode parecer a técnica do Baan e a técnica do Karaka, mas não é. Mas como a técnica é tão forte em ampla área assim, ele acabaria morrendo junto com Haratia se continuasse daquele jeito. E é quando ele revela que naquela hora ele não tinha matado o rato. Ele colocou ele em uma bolha altamente concentrada de Shinzo para enganar seu inimigo. O cara é perspicaz, não é mesmo? E ele assume que sim, ele é um hipócrita, porque ele não fingia ajudar os fracos. Ele ajudava qualquer um que fosse contra Zahar. Ele só queria destruir o mundo criado por Zahar, ajudando aqueles que poderiam ser úteis para ele e abandonando aqueles que não seriam. Ele termina dizendo que Haratia não sabe quem ele é e porque ele quer destruir o sistema ou até mesmo onde tudo começou. Que se as 10 grandes famílias escolheram abandonar a humanidade e se limitar ilegalmente, ele romperia esses limites. Aqui é uma luta que realmente mostra como Hansung é de fato um gênio. Ele teve a capacidade de ler completamente o seu inimigo em pouquíssimo tempo de batalha e ao mesmo tempo manipular tantas técnicas de Shinzo, principalmente manipular todo aquele ácido da sala ao mesmo tempo. Nessa batalha ele demonstrou uma genialidade que poucos na obra conseguem. E pode vir gente falando, não, mas nada a ver, os caras que a gente vê é bem mais forte, mas é que a gente tá acostumado a ver tipo uns monstros como o Urek, a Yuri e o Baan. Mas extremamente poucos rankers conseguiriam fazer o que ele fez aqui, e isso que é o legal. E além de tudo isso, também teve o prenúncio de sua história e origem. Eles deixam muito a entender, a gente tem muito que descobrir sobre ele, e com certeza quando o Seal desenvolver o arco do Hansung, vai ser um arco sensacional, porque eu quero saber muito sobre ele e o mistério dele. Por exemplo, quando ele estava no andar oculto, e ele sabia que o Baan ia chegar lá. Como que ele sabia que o Baan ia chegar lá e o nome dele? Tá certo que ele tem ligação com a Fug e provavelmente ele conhece alguma coisa sobre a história da Arlen, mas aquele tipo de precognição, porque ali ele disse que ninguém tinha contado a ele, ele disse que teve uma sensação, um sentimento, uma previsão dele, e isso é muito estranho, então eu quero muito que desenvolva esse personagem daqui pra frente, porque tenho certeza que ele vai ser muito importante para a história a partir desse ponto. Passa então pro Baan, que venceu a sua luta e ganha permissão para seguir em frente. O cara do farol fica surpreso com a força do garoto, dizendo que sem dúvidas ele é mais forte que um Ranker. O Baan pensa em como ele ganhou, mas o custo disso não foi nada agradável, né, porque ele teve que derrotar as raças que estavam lutando por sua liberdade, mas ele não quer demonstrar fraqueza em batalha, pois o seu mestre está esperando seu resgate. E não importa os sacrifícios que ele tenha que fazer, ele vai continuar seguindo em frente.
E o cara do farol ali no final dizendo que se o Ban quiser escolher a rota de salto para poupar tempo, ele estaria sabotando seu próprio pé, pois o monstro naquela prisão é um monstro que nem Yazratia conseguiu controlar. É aquilo, né, mano? Caralho, Yazratia nem jogar limpo consegue, cara. Ele tem que querer ferrar todo mundo. A rota do Yama, toda fudida lá, cheia de gaiola, e a rota do Ban aqui com a armadilha surpresa. Ai, meu Deus, isso é foda. E meus amigos, que capítulo sensacional, cara, de verdade. A história do Haratia foi muito bem escrita e feita de propósito para afirmar o Yazratia como um inimigo ainda maior, porque o Yazratia já tá definido como um cuzão há muito tempo, mas com isso aqui, até o povo do próprio exército dele, aqueles que servem a ele, foram vítimas dele, mostrando que ele é um inimigo realmente maior do que tudo isso. E o Hansung lutando, que ao ler você pensa que é uma luta normal, mas depois de analisar como a gente fez aqui, você realmente vê o real talento dele. E embora o Ban tenha tido pouca participação no capítulo, eu não acho que isso chegou a ser um incômodo, e eu diria que foi um capítulo bem completo e satisfatório, tanto com uma história maravilhosa e uma luta que, embora curta, foi muito boa também. O capítulo foi grande no final, e como eu disse, eu realmente achei esse capítulo bem completo. Então agora eu vou acabando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa aquele like para ajudar o canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui para ajudar o canal a crescer cada vez mais e pelo menos bater 1000 inscritinhos aqui, que essa é a meta. Compartilha o vídeo aí com todo mundo, com seus grupos, amigos, Twitter, Instagram. Compartilha com todo mundo aí que você quiser compartilhar para ajudar o canal a crescer. E é isso, me segue nas redes sociais. E agora me despedindo de vocês. Um abraço e tchau.